Meu nome é Karine Blum. Eu vivi praticamente a minha vida inteira aqui em Curitiba, mas atualmente eu estou morando na cidade de Redding, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde eu estou fazendo o 2º ano da Escola do Sobrenatural da Bethel Church. E estou lá com meu marido, meus mais 2 filhos. Sou casada há 26 anos e tenho 3 filhos. A mais velha, Poliana, hoje mora no Texas com o meu genro, onde o meu genro também está fazendo uma escola ministerial, só que do Todd White. Eu acho que vocês já ouviram falar dele também. E é um privilégio estar aqui, apesar das circunstâncias, né? Eu acabei vindo em dezembro. O meu pai faleceu de modo súbito, nós não imaginávamos, ele estava super bem. Mas era o dia marcado por Jesus para levar meu pai de volta para os céus. E foi algo bem sobrenatural, como na hora que meu pai estava tendo ali um infarto fulminante, o Senhor estava me mostrando tudo. E foi impactante, porque eu só vim para o Brasil porque Deus tinha avisado para eu vir naquele momento onde parecia que eu estava infartando. E o Senhor foi me contando o que estava falando e dizendo: seja forte e corajosa, Ele está comigo. E então eu tive a visão do meu pai dentro de um caixão. E naquele momento eu pude entender que o Senhor revela, o Senhor fala, e às vezes são coisas que não são muito boas de se ouvir, mas o próprio Espírito Santo vai produzindo paz. E assim que eu cheguei no Brasil, e desde que eu saí do Brasil, lá dos Estados Unidos, eu tive que enfrentar uma maratona, porque a cidade que a gente mora lá é bem pequenininha. E os aeroportos são distantes, é difícil. Tem um aeroporto bem pequeno, mas eu tive que enfrentar praticamente 3 dias de viagem para chegar no Brasil. E desde que eu tive a notícia do meu pai falecendo até chegar aqui, eu comecei a entrar em batalha. E eu comecei a ser realmente, ter um enfrentamento no mundo espiritual. E então eu entendi, se está tendo batalha, realmente eu estou indo no caminho certo, eu tenho que ir. E eu gosto de uma frase que um dos professores lá da Escola do Sobrenatural, o pastor Chris Vallotton, ele fala o seguinte: se na tua caminhada você não bater de frente com o inimigo, significa que você está indo na mesma direção que ele, né? Então veja, se você está caminhando e de repente vem um contra-ataque, de repente fica feliz, porque você está indo na direção certa. Você está invadindo o território que estava conquistado pelo inimigo, e Deus está te colocando ali para avançar. Amém? E então, quando eu entendi que tinha batalha, eu pensei: Deus, o que fazer nesse tempo? Tantas coisas para resolver, tantos levantes no meio do caminho. Aí o Senhor disse: abre sua agenda. E eu liguei para algumas pessoas que eu conheço, eu disse: olha, se tiver espaço, se precisar, se tiver algum lugar que eu possa servir, eu estou abrindo minha agenda para servir a Deus aqui enquanto eu estiver. Eu não sei quanto tempo eu vou estar por aqui, mas enquanto eu estiver, eu pedi para o Senhor para ajudar Ele a fazer coisas, porque Deus faz coisa o tempo todo. Ele está o tempo todo fazendo algo. E é tão bom quando a gente levanta de manhã e diz: Senhor, qual é a boa obra que o Senhor está fazendo hoje, que eu posso participar, né? Quais os planos do inimigo o Senhor está destruindo que eu posso ajudar a destruir? E assim a gente vai avançando como igreja, como filhos, como filhas do Senhor. Eu queria que você começasse, eu não sei quem vai projetar o material para nós. Batalha espiritual, guerreando com sabedoria, né? Usando as armas certas na hora certa. Pode passar, por favor. Aqui eu me apresentei um pouquinho já. Eu entrei nesse universo de libertação e cura em 2014, onde eu estava passando por uma crise muito forte na minha família. Em 2001, meu marido, então capitão do Exército, ele fez a Academia Militar das Agulhas Negras, e nós estávamos do Rio de Janeiro, nós fomos de Curitiba, ficamos um ano no Rio, do Rio nós fomos transferidos para a Amazônia, para Amapá.
Macapá, a cidade. Existe Macapá, gente. Está lá no mapa. E a Amazônia é muito Amazônia mesmo. É bem do jeitinho que a gente imagina, um pouquinho mais intensa. E quando nós estávamos lá em 2001, naquele momento onde meu marido estava com 32 anos de vida, já capitão, já alcançando coisas dentro da carreira para a qual ele foi, ele entendeu que tinha sido chamado por Deus. Ali, naquele momento, ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. E ali começou o grande desafio, né? Da gente começar a orar por cura. Eu tinha 4 anos de casado, foi um susto, eu estava com 25 para 26 anos, uma filhinha pequena apenas, e tudo começou ali, diante daquele diagnóstico, onde a gente começou a buscar o Senhor com todas as nossas forças. E o Senhor foi falando conosco, e esse é um assunto para um outro dia, mas só para que você entenda, nós às vezes não entendemos direito o que está acontecendo no momento de uma má notícia, mas pode ter certeza, o Senhor sempre transforma histórias, Ele sempre transforma situações, Ele sempre dá condições da gente, com Ele, vencer. E então, a gente se posiciona, e além de vencer, a gente também ajuda outros com Jesus a vencer também. E é isso que eu estou tendo a oportunidade de fazer aqui hoje, porque, para a honra e glória do Senhor, faz 22 anos desse diagnóstico. Em 2014, nós tivemos, 2008 para 2009, o Paulo, meu marido, ficou completamente na cama, dependente, para banho, comida, não andava sozinho mais, mas em 2014 tivemos um diagnóstico de demência, e as coisas foram ficando difíceis, mas, para a honra e glória do Senhor, após 2014, nós passamos por alguns processos, um deles foi de libertação, e outro de cura emocional, cura da alma, e então o Paulo hoje está lá em Reading, dirigindo, comendo, andando, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Ele, inclusive, está nos assistindo no YouTube agora, lá na Califórnia. Beijo, amor. E eu queria dizer isso pelo seguinte: Parkinson é uma doença, um diagnóstico de uma doença degenerativa progressiva. Mas o Senhor Jesus está confundindo as coisas sábias desse mundo, né? Trazendo as loucuras aí à tona, e o Parkinson está regredindo. Então, nós cremos numa cura sobrenatural, nós cremos numa ação sobrenatural do Senhor, e nós cremos na cura completa que eu já recebi, como uma irmã já me profetizou esses dias, a cura já veio, né? Pode passar, por favor. Em 2014, nós entramos nesse universo de libertação e cura, e então, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós criamos o Claven, um ministério que o Senhor nos deu. A palavra significa chave, e nós entendemos que tínhamos que fazer uma escola ministerial. Por que uma escola? Porque eu entendo que libertar cativos, levar cura para enfermos e doentes, e salvação para os perdidos é para todos. Então, não tem que ficar restrito a uma pessoa, a um pastor, uma pastora, alguém específico, mas eu entendo que isso precisa ser multiplicado. E nada melhor do que uma escola para multiplicar, né? Então, nós criamos o Claven, escola ministerial, e hoje nós temos uma estrutura que conta com um time. Eu tenho intercessores. Esses intercessores, a gente tem uma escalinha ali, um grupinho de WhatsApp, e todos os dias, de segunda a segunda, alguém entra na escala para estar orando por cobertura espiritual para nós, para os alunos, para os envolvidos, para as igrejas parceiras, por pedidos de oração, pedidos de cura, e nós temos ali um grupo de intercessores que eu digo que é o que tem sustentado a nossa escola. E vendo a irmã da intercessão aqui falando que orou por mim, isso enche meu coração de alegria, porque é o que realmente nós precisamos, né? De alguém orando por nós. O nosso staff conta com algumas pessoas que já passaram por processos
de libertação conosco na nossa escola, acabaram dizendo para mim assim: Karine, meu coração queima por isso, e eu quero aprender, eu quero multiplicar, eu quero fazer. Então, nós acabamos tendo algumas pessoas que caminharam já há um tempo conosco, e essas pessoas hoje me ajudam no que eu chamo de mapeamento espiritual, que é uma ferramenta onde a gente levanta um histórico pessoal e familiar para estar trabalhando diante de um processo de libertação. Hoje eu estou aqui com uma das nossas staff, a Lu. Depois ela vai estar trazendo aqui um testemunho rapidinho. E ela depois vai falar um pouquinho mais de quem ela é e como funciona. Nós temos o suporte da plataforma e os nossos alunos. Se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais da nossa escola, nós temos o nosso Instagram, que é @clavem.br. Ali tem os nossos cursos na bio, você pode estar acessando também via Instagram. Pode passar, por favor. Quando eu disse que veio o Parkinson, e eu disse que, de repente, nós temos situações que vêm e a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas que o Senhor transforma histórias para, com Ele, a gente vencer e ajudar outros a vencer também. Eu me lembro sempre dessa história que eu li uma vez num blog. E nessa história, o pastor que escreveu contava o seguinte, que havia um avião, provavelmente um avião de carga, e esse avião estava chegando num lugar e ele pousou. Quando esse avião pousou, ele descarregou o que tinha levado, abasteceu e decolou novamente, destino a casa, né? Só que no meio do percurso da viagem, em determinado momento, ele começou a escutar dentro do painel. Algo estava andando dentro do painel. E pior, começou a comer dentro do painel. E ele pensou assim: meu Deus, tem um roedor aqui e está comendo a fiação, vai derrubar o avião? O que eu vou fazer? Provavelmente, quem escreveu essa história, quem estava contando essa história, provavelmente era um piloto de um avião desses pequenos, né? Que estava viajando sozinho, mas naquele momento ele não tinha condições nenhuma de desmontar o painel e achar o problema. Então, ele se lembrou que quando ele fazia a escola de aviação, ele pensou assim: transporte de carga animal tem uma certa altitude que que o homem aguenta, mas o animal morre. Então, eles têm que voar abaixo da altitude onde o animal não vai morrer. E ele pensou assim: bom, qual altitude que era essa? Quantos anos eu fiz esse curso? E agora, como que eu vou fazer para lembrar? E então ele começou a se usar como termômetro. E ele começou a subir. Mudou um pouquinho a rota, começou a subir. Quando ele entendeu que ele estava ficando sem ar, ele estabilizou a aeronave, continuou o voo por um tempinho assim, e então ele voltou para a rota, pousou o avião, desmontou o painel e o rato estava lá morto. Então, essa história eu estou trazendo aqui para ilustrar isso. Às vezes, a gente está vivendo algo dentro de casa, né? Como eu, vivendo um diagnóstico tão desfavorável. Às vezes, a gente está percebendo ruídos dentro de casa. Às vezes, a gente está percebendo presença do inimigo dentro de casa. Às vezes, a gente não está entendendo o que está acontecendo dentro de um trabalho, ou até mesmo dentro da igreja. Então, qual que é a alternativa? Subir. Porque à medida que você for subindo, você vai ser no termômetro com o Senhor. E naquele momento onde você entende que você não vai conseguir manter muito mais para cima, você estabiliza. Quando você estabiliza, você se mantém nessa posição até que quem desista é o inimigo. E então você pousa. E provavelmente você vai descobrir o que aconteceu. Quantos aqui já passaram por uma situação adversa ou turbulência e olhou lá para trás e daí disse: agora eu entendo. Não é? Agora eu consigo ver. Mas no momento que a gente está no olho do furacão ali, é difícil de ver, é difícil de identificar.
Então, eu trouxe essa ilustração para dizer que conflitos espirituais, eles existem. Eles são reais, eles vão além das crises existenciais e morais. Vai além de uma situação de enfermidade, vai além de uma crise financeira ou uma crise no casamento, vai além de uma adolescência do filho. Porque o inimigo ele não perde a chance de usar tudo contra nós. Ele não perde a chance de estar ele veio para roubar e matar e destruir. Então, ele não perde a chance de nos roubar. Ele não perde a chance de nos colocar no canto e deixar a gente lá paralisado. Ele não perde a chance de usar situações naturais para nos oprimir no espiritual, nos atacar no espiritual. Quando eu digo morais, emocionais, aqui eu estou dizendo que se nós somos corpo, alma e espírito, certo? Nós somos corpo, alma e espírito. O inimigo, ele nos ataca. Nós nos conectamos com o Espírito Santo sobre o nosso espírito. E então reflete a conexão do Espírito Santo conosco na nossa alma. Ali a gente começa a produzir os frutos do Espírito. E então o nosso corpo reflete o que a alma está cheia, não é? Nós temos alegria, o nosso rosto fica bonito. E então essa é a conexão, o Espírito Santo que vem sobre o nosso espírito, enche a nossa alma e transborda sobre o nosso corpo. Reflete através do nosso corpo. Só que o inimigo ele faz o caminho inverso. Ele nos ataca normalmente usando o físico e tentando acessar a nossa alma. Ali na nossa alma estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas necessidades básicas, emocionais como ser humano. E normalmente ele usa vias de acesso. As vias de acesso podem ser os nossos olhos, podem ser, né? A mente é acessada por onde? Os olhos são a candeia da alma. Então, normalmente, o inimigo começa a usar essa via de acesso. Ele começa a nos atacar utilizando o físico para, então, chegar no nosso emocional. Todas as pessoas passam por batalha espiritual, gente. Todos. Não são só os cristãos. E eu digo isso pelo seguinte, né? Eu sempre uso esse exemplo porque é real. Você já ouviu falar, ou você mesmo já passou por isso, onde alguém convidou alguém para vir na igreja, e aquela pessoa diz assim, meu Deus, eu estava vindo na igreja, meu carro quebrou. Era a primeira vez que eu estava vindo na igreja, começou a chover, chegou visita, o filho ficou com febre. Não acontece isso? Todas as pessoas passam por batalhas espirituais, mas aqueles que estão conectados com o Senhor, que já conheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, é que têm acesso às armas espirituais corretas. É aqueles que podem fazer uso de tudo que Jesus já conquistou na cruz. Então, todos vamos passar por batalhas espirituais. A diferença é, ou eu passo com uma retaguarda, com uma estrutura celestial, eu como apenas um soldadinho de um exército onde o general é o Senhor, ou então eu vou passar igual, mas eu vou apanhar. E provavelmente eu vou apanhar muito. Porque eu estou numa situação desfavorável. Libertação e cura já é um outro processo. É um processo que eu entendo que a pessoa, para ser liberta, para receber uma libertação, sair de uma área de aprisionamento espiritual, ela precisa ser convertida. Ela precisa ser convertida. Ela precisa entender o que é, o que foi e o que representa o sacrifício de Jesus na cruz. Então, o processo de libertação, eu digo, um processo de batalha espiritual é para todos, mas um processo de libertação é para aqueles que já conheceram o Senhor Jesus e querem, entendendo a obra da cruz, se apropriar da liberdade completa. É um processo de santificação, a libertação entra no nosso processo de santificação, de entender que todas as coisas já ficaram na cruz, mas existe às vezes algo que eu passei pela cruz e esqueci de deixar lá.
O eis que tudo se fez novo não está exatamente assim. Porque eu mudei, eu coloquei uma roupinha nova no defunto. Daqui a pouco vai começar a feder. Então, as coisas velhas ficaram para trás, só que eu não tenho mais vícios aparentes, mas eu tenho vícios escondidinhos. Então, o velho homem continua atuando e ele tem espaço. Então, aquilo funciona como... Isso eu digo que a pessoa precisa passar por um processo de libertação. Pode passar, por favor. Três pilares, né? Aqui eu digo que três fundamentos básicos de um processo de batalha espiritual. Eu diria que seria, eu preciso conhecer quem é Deus. Quando eu estou numa batalha espiritual, eu preciso saber quem é Deus. E olha, se você nunca teve a curiosidade, pode dar um Google nos atributos de Deus. Você vai se surpreender. Se você começar a tua oração de manhã, se você estiver no meio de uma batalha, e você começar a declarar, alinhado com a palavra, quem é o Senhor, quem é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o alfa, o ômega, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Se você começar a declarar quem é Deus, aquilo vai encher o lugar onde você está, e vai encher você da esperança de que Ele é o Todo-Poderoso. Ele não conhece difícil demais. Para Ele não é nada impossível. E então você vai entrar numa batalha já sabendo quem está com você nela. E aí sim, você precisa conhecer um pouquinho do inimigo. Eu sou da turma que não gosta de valorizar muito a obra do inferno e não deixo espaço para showzinho do inimigo. Eu sou dessa linha, onde a gente tem que incentivar as pessoas a se apropriarem da autoridade que elas têm em Jesus Cristo e colocar o inimigo no lugar dele. Mas eu preciso saber quem é meu inimigo, né? Uma das estratégias de guerra mesmo, meu marido sendo militar, às vezes eu vou usar muito essa linguagem, tá, gente? Mas uma das estratégias que o inimigo faz em batalha espiritual, ele tenta fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. Tem muitas pessoas que não acreditam que o diabo existe. Tem pessoas que têm medo dele, não fala nem o nome, né? É o cão, é o coisa ruim, é o cramunhão. Fica dando apelido para demônios. Mas tem medo. E a gente acaba entregando para o inimigo mais poder do que ele tem. E pior, às vezes a gente acaba entregando para o inimigo a autoridade. O Senhor nos diz que toda a autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra. Então é toda, não é parte, é toda. Então o diabo não ficou com nada de autoridade. Quando Lúcifer, né, foi jogado, Satanás foi jogado dos céus, ele era querubim de luz, e ele levou com ele 1/3 dos anjos, e naquele momento que ele foi expulso dos céus, ele abriu mão da posição que ele tinha em Jesus, ele abriu mão da identidade, do propósito que ele tinha, para qual ele tinha sido criado. Naquele momento, levando aquele 1/3 com ele, ele não deixou de levar poder também. Então você pode ver algumas situações onde o inimigo até cura, onde o inimigo tem um certo poder, mas a autoridade ele não tem, a menos que eu permita, a menos que eu entregue para ele a autoridade para tocar em algumas áreas da minha vida. E ele fica lançando iscas contra nós cristãos. E essas iscas são para nos fisgar realmente e para tirar um pouquinho, para ter um pouquinho de autoridade para tocar em áreas da nossa vida. Sabendo quem eu sou é o terceiro pilar. Conhecendo Deus, quem Deus é, sabendo que o inimigo é real
e que ele não tem poder, mas às vezes ele está usando de uma autoridade que eu dei para ele e eu sou responsável de tomar de volta, eu preciso entender quem eu sou em Cristo antes de tomar essa autoridade. Porque a partir do momento que eu sei qual é a minha identidade, qual é o meu propósito e o que Deus fez por mim e o que eu estou disposta a fazer por Ele, não existe mais espaço para as mentiras do inimigo. E então eu posso caminhar na identidade e no propósito. Quem abriu mão da identidade e propósito para qual foi criado foi Lúcifer. E ele tenta fazer isso conosco. Ele tenta nos tirar do nosso lugar, ele tenta tirar e roubar a nossa identidade, ele tenta destruir o nosso propósito. E nós não podemos deixar. Pode passar, por favor. Gente, eu queria falar uma coisa. Se você, ao longo da conversa aqui, desse bate-papo que nós estamos tendo, se você tiver alguma pergunta para fazer, tem um pessoal aqui da igreja, não sei onde que está a irmã, ela está ali, ó, de pé. Ela tem folhas e você pode erguer sua mão, que ela vai até você. Eu vou estar dando alguns conceitos aqui. E se você tiver alguma pergunta, você pode pedir um papel, fazer sua pergunta, que lá para o finalzinho a gente vai dar um tempinho de responder, porque às vezes você fica com uma pergunta no ar e a gente termina o culto e não dá tempo da gente conversar com todo mundo, e às vezes quer me mandar mensagem também não dá tempo, mas não saia daqui sem, de repente, esclarecer algo que o Senhor quer trazer para você, e se a gente puder ajudar nisso, pode fazer perguntas, tá? Gente, quando a gente fala de libertação, eu gosto muito do texto de Efésios 6, do 10 em diante. É claro que a gente está falando ali de armadura, né? Aqui no livro do pastor tem a armadura pronta aqui, ó. Mas eu queria falar um pouquinho antes da armadura. Efésios 6, do 10 em diante, a gente vai ler o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vesti-vos da couraça da justiça, os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Pode passar, por favor, ali. Quando Paulo escreve aos Efésios, ali no capítulo 6, começando com o versículo 10, ele já nos dá uma dica de batalha espiritual. Ele já diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, eu tenho que começar me fortalecendo, por isso que eu falei, conheça quem é Deus. Comece seu dia de manhã declarando quem é o Senhor. Fortaleça-se nele, no momento que você pode estar enfrentando de batalha. Resistindo ali com toda a armadura, para não cair em ciladas do inimigo. Lembra que eu falei de iscas? Antes mesmo de falar da armadura, e antes mesmo do Senhor nos mostrar na palavra dele quem é o inimigo, ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de armadura e tome cuidado para não cair nas ciladas do inimigo. E então ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue,
E ele vai dizer quem é o nosso inimigo. E então ele vai dizer para você permanecer inabalável no dia mau. E aqui, gente, dia representa uma menção de uma contagem de tempo, que tem começo, meio e fim, certo? O dia tem 24 horas. Ele começa às 0h e termina às 23h59. Então, batalha espiritual, ela tem começo, meio e fim. E a gente vence uma e começa aquele processo videogame, né? Passa de fase. E de repente vem outra. Mas o que muda? Você vai sendo fortalecido e você vai aprendendo a sua posição de inabalável. Porque então você vai aprendendo a manusear as armas espirituais, você vai aprendendo a não cair mais em ciladas. Você vai ficando conectado com o Pai e com a estrutura dos céus para, no dia da batalha, você sair vitorioso. Pode passar, por favor. Aqui, eu queria trazer um pouquinho mais a fundo a parte de conhecendo quem é o meu inimigo. E eu coloquei ali uma figurinha no canto, talvez não dê para ver bem, mas é aquele soldado sniper americano, que é o atirador de elite, sabe? O sniper, ele foca, ele não se distrai. Ele está pronto para, na hora certa, atingir o alvo, sem dar margem para o erro. É tiro na cabeça. É destruir mesmo o inimigo. O alvo está ali. A hora que o alvo estiver pronto para ser atingido, ele atira. Ele tem foco. Na batalha espiritual, gente, nós temos que ter foco também. E como assim, Karine, ter foco? Deixa eu te dizer, se você partir a tua oração, você está em batalha, mas se você partir a tua oração de sentimentos ou de pessoas, você não está no foco correto. Se você está partindo a sua oração, por exemplo, você está passando por uma situação onde você está enfrentando perseguição no seu trabalho. E lá no seu trabalho você está sendo perseguido por algumas situações, você sente a rejeição, você sente a injustiça, aquele colega que não é tão qualificado, mas está recebendo promoções. E naquele momento você vai entrando num looping, que a gente chama um looping de sentimento. E você começa a girar. E o looping, gente, do sentimento, ele funciona mais ou menos como um saca-rolha. Ele vai girando, mas ele vai te colocando cada vez mais para baixo. E então, se você começa a orar no meio de uma batalha, deste lugar do looping, você começa a dizer assim: Deus, mais uma vez eu estou sendo rejeitada. Senhor, mais uma vez eu estou sendo injustiçada. Deus, essas coisas só acontecem comigo. E eu vou entrando no looping. E o meu foco não está no lugar correto. Eu já perdi o foco e eu entrei num looping tão... que está me dragando de um jeito que a ansiedade dominou completamente a minha alma. E essa ansiedade me impede de ver o que está realmente acontecendo. Os sentimentos e as emoções dominam de uma forma aonde o inimigo ele vai lançando situações, mas ele vai se escondendo atrás de pessoas. Certo? Eu queria, vamos fazer como é que se diz? Vamos fazer uma encenação aqui rapidinho. Eu queria 2 pessoas aqui, 3, por favor. 2 pode ser, 2. Quem pode vir rapidinho aqui me ajudar? Corajosa, venha. Mais uma pessoa, está vindo. Ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. A irmã aqui
ela, hipoteticamente, já passou por algumas situações de injustiça. E, de repente, aquela irmã não percebe, vamos dizer assim, injustiça e rejeição. E aquela irmã não percebe, a criança estava gritando, estava caindo os papéis da bolsa, e ela chegou na igreja e passou reto. Passa reto, a irmã, e não dá bola para ela. Fantástica ensinação. Ela é artista, gente. Eita, Deus, veio na hora certa. Então, veja, ela não viu, mas ativou aqui, provavelmente, uma ferida antiga, uma ferida da alma. Só que existe o inimigo que está aqui. E então ele está escondido atrás de pessoas. Não que ela está sendo usada pelo inimigo, mas o inimigo usa essa situação para continuar mantendo ela num lugar da ferida, no looping de sentimento, porque daí acontece o seguinte, ele vem oferecer iscas para ela, e vem dizendo assim para ela, tadinha de mim, todo mundo me rejeita nessa igreja, eu sou a primeira que chega, sou a última que sai, né? E a irmã ali é que mais me pede favor, e na hora de dar oi, nem dá oi. Então, eu saí do papel ou de vítima, e eu venho para o papel de juíza. Aquela irmã nem me dá oi. Não vou mais ajudar no ministério. Estou pensando que eu vou até visitar outra igreja. E começa a oscilar. Não, mas se eu for para outra igreja, eu vou ter que conquistar tudo de novo que eu já conquistei nessa igreja. Aí ninguém mais vai me querer lá. E, de repente, eu não vou ter lugar, e daí eu perdi meu lugar aqui. Mas, então, tá bom, eu vou parar de servir aqui, e eu vou colocar agora limites. Obrigada para as duas. Gente, são fera essas duas. Obrigada. Se eu entendo, se eu estiver numa posição onde eu começo a entrar num looping de sentimentos, de emoções, diante de uma situação desfavorável, eu vou estar partindo a minha oração de uma ferida e não de uma solução. Eu vou estar oscilando como consequência de uma posição de vítima a uma posição de juiz. E eu vou novamente para o vitimismo, e eu começo a me vitimizar, a me lamentar, a ficar magoada, ressentida, triste. E aquele sentimento de rejeição vai cada vez me dominando a alma, aprisionando a minha alma. Ou então eu vou para o movimento pendular. Eu vou para o papel de juiz, aonde eu começo a destinar a minha raiva. Fui rejeitada? Vou rejeitar de volta. Eu começo a destinar a ferida que começa a gritar dentro de mim. Eu começo a me colocar num papel de julgar as pessoas. Aquela pessoa que não me deu oi é interesseira. Entende? Mas, se na batalha espiritual ou diante de uma situação desfavorável, eu não aceitar a posição de vítima que o inimigo me oferece, nem a posição de juíza que ele também me oferece, e entrar numa posição de responsabilidade, a irmã não me viu, porque estava caindo tudo da bolsa dela, a criança saiu correndo e o portão estava aberto, eu vou colocar numa posição onde a dorzinha vai vir da rejeição por ela não ter me visto, e eu vou falar, eu não mordo essa isca, a rejeição não me pega mais. E gospe fora esse anzal. E sai correndo para ajudar a irmã a catar as coisas que ela precisa. Eu começo a agir de forma responsável, não aceito a sugestão da ferida, não aceito a sugestão do inferno, começo a perceber quantas vezes o inimigo usou situações, pessoas que mudaram o cenário, mudaram os atores, mas quem estava por trás? A rejeição.
Então eu começo a perceber quem é o meu real inimigo, e ele não é de carne e nem sangue. Mas a revelação só vem quando eu me posiciono fora da dor, quando eu me posiciono numa posição para resolver, quando eu me posiciono quando eu tomo a posição daquele sniper que está focado em entender que o meu alvo numa batalha espiritual é o inimigo e não é pessoas. Não importa se está explodindo bomba aqui, não importa se está morrendo gente desse lado, a minha posição é aqui, eu não posso nem respirar. E a hora que o inimigo sair de trás daquela moita, é tiro na cabeça e corpinho no chão. É assim que funciona uma batalha. A gente se posiciona e a gente acerta o alvo. Mas eu tenho visto, nesses 8 anos de ministério, pessoas entrando no looping do sentimento e as feridas vão sendo curadas. Eu amo processos de cura da alma. Amo. Mas são processos diferentes. Tem pessoas que passam por 27 processos de cura da alma, mas não perceberam, e às vezes o inimigo vem tocar na ferida. E aquela ferida já estava curada, realmente. Mas ele apresentou a mesma isca, só que com outra roupagem. E então eu mordi a isca de novo. Por isso que Paulo fala para a gente cuidar com as ciladas do inimigo. Porque a partir do momento que eu mordo a isca, a partir do momento que eu caio numa cilada, eu não entendi que eu estava no looping, novamente, eu não entendi que mudou a situação, mas eram espíritos que atuam na área da rejeição. Se eu não entender esse princípio básico de batalha espiritual, eu não vou conseguir destinar o meu alvo para a coisa certa. E o meu objetivo não vai ser cumprido. Eu me torno presa fácil. Se eu estiver no looping do sentimento, eu sou presa fácil. Mas se eu saio do looping do sentimento, se eu saio da posição de vítima, se eu saio da posição de juíza, eu entro na posição de caçador e o bicho vira a caça. O inimigo vive mirando em mim. E tem horas que ele me acerta. Mas se eu mudar essa posição, eu coloco ele no lugar dele e me coloco na minha posição em Cristo Jesus. De caça a caçador. E é assim que funciona. Né? Essa posição, quando eu tenho a revelação, eu estou numa posição de vantagem. Eu sei onde o inimigo está. Pode passar, por favor. Esse exemplo aqui é muito legal. Vamos dar um exemplo prático para você perceber como eu começo a identificar e como eu começo a usar as armas certas diante de uma batalha espiritual. Existia uma situação onde um casal me convidou com meu marido para a gente ir jantar. E nesse jantar, um almoço, na verdade, e nesse almoço, aí eles começaram a conversar, e ali começaram a contar a experiência, as dificuldades que eles estavam com o filhinho. Na época, o menininho com 4 para 5 anos, 4 aninhos, não tinha 5, 4 aninhos. E ele estava, os pais já tinham levado essa criança em tudo que era psicólogo, pedagogo, a escola chamava, e não conseguiam dar jeito na criança. E esses pais começaram a conversar comigo e o pai entendia. O pai falava assim, Karine, eu acho que é espiritual, mas a mãe estava um pouquinho resistente. A mãe falava assim, eu não sei se isso é assim mesmo, Karine, porque nós somos crentes. Jesus está lá em casa, né? Então não tem por que ele vir. Não tem por que o inimigo vir. E atacar a criança? Aí eu comecei a conversar com aquele casal e dizer o seguinte, nós aprendemos, a Bethel fala muito disso também, mas eu já tinha aprendido antes, que não existe Espírito Santo Júnior. Certo? Espírito Santo é Espírito Santo. Que visita-nos enquanto a gente ainda, né? Salmo 139. O Espírito Santo já nos visita enquanto a gente ainda está em formação dentro do ventre da mãe.
Quando ninguém sabe que a gente está ali, a gente ainda é informe. Não tem forma, o Espírito Santo está nos visitando. Então, gente, se o Espírito Santo, que não existe Espírito Santo Júnior, é o mesmo que está em mim e que atua dentro do ventre, onde o bebê está em formação, espírito de morte também, espíritos malignos também não existe espírito maligno júnior. Espírito de morte visita crianças em formação no ventre da mãe também. Espíritos de morte tentam nos matar desde que a gente está sendo gerado pela nossa mãe. E isso é sério. E o inimigo, ele não tem regras, ele não tem escrúpulos, ele não tem ética. Ele vai atacar a criança sim. E aquela criança estava sob ataque. E então a gente começou a conversar um pouquinho mais. E o pai dizendo que achava que era espiritual, a mãe dizendo que achava que não era espiritual, mas que achava que o pai estava sendo muito duro. Aí o pai começou a se defender. Ó, a mãe, tadinho do meu filho, tadinho do meu filho, tadinho do meu filho, aqui na posição de vítima. Eu também não sei mais o que fazer, eu estou sendo maltratada aqui em casa, até pelo meu marido, mas também eu acho que a culpa é do meu marido. Aí foi para a posição de juíza. Ele está sendo muito rude, ele está sendo muito austero, ele não dá atenção, ele trabalha demais. Aí o marido começou, eu trabalho demais, mas sempre foi assim. O que mudou foi que agora você começou a defender ele. O que mudou foi que agora, aí ele vai para o vítima. Agora o que eu falo aqui em casa, se eu falo para não pegar o brinquedo, você vai lá e dá o brinquedo. Você não está, você está me desautorizando. E aquele casal começou a oscilar, de vítima para juiz, e o marido começou a colocar a esposa como inimiga, e vice-versa. E os dois começaram a olhar em determinados momentos a criança como inimigo. A ponto deles terem vergonha de levar a criança em aniversário, de levar a criança para fora para fazer alguma coisa, até mesmo na igreja. Porque a criança estava impossível. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos orar. E nós fizemos uma oração, onde eu simplesmente disse assim, vamos orar pedindo a Deus para que o Senhor revele para vocês qual é a realidade espiritual da sua casa. Aí a mãe disse assim, eu não quero ver. Ela tinha medo. Ela pensou que ia aparecer lá, vermelho, chifrudo, rabo, garfinho. Mas ela disse, eu não quero ver. E o marido já disse assim, eu quero ver. Falei, beleza, só que então nós vamos fazer o seguinte, o Espírito Santo, ele não é invasivo. Ele não vai obrigar você a ver, mãe. E talvez, pai, você não veja exatamente do jeito que você imagina. Mas que o Senhor revela a partir do momento que a gente entra numa posição para resolver. Vocês querem resolver? Eles disseram sim. Então nós oramos. Espírito Santo, revela a situação espiritual da minha casa. Deus, a mãe não quer ver. Mas o pai quer ver. Se existe demônios oprimindo essa criança, revela. Se existe algo na casa promovendo esse comportamento inapropriado da criança, revela. E nós oramos. Gente, foi muito legal, porque no dia seguinte, isso foi no almoço, lembra? No dia seguinte eles chamaram a gente para comer uma pizza de noite. Foi rápido. E eu falei para o meu marido, pronto. Viram alguma coisa dentro de casa, né? No dia seguinte, glória a Deus. Quando nós chegamos lá, nós comemos a pizza, as crianças foram dormir. Essa criança estava, 3 aninhos. Essa criança tinha horário para dormir, foi dormir. Fez algumas birrinhas, como de costume, mas foi dormir. Quando terminamos ali a pizza, eu falei, tá, mas o que aconteceu, né? Que vocês nos chamaram aqui. Aí a mãe falou, então, Karine, eu estava lavando a louça ontem, e eu chamei ele, porque ele estava brigando lá com a irmãzinha na sala, e eu falei, vem cá, meu filho. E ele veio, e eu comecei a conversar com ele,
E ele falava comigo, mas ele dizia assim, tá, mãe, espera. E voltava com a mãe, aham. Tá, mãe, aham. E ela dizia, filho, com quem que você está conversando? Ele falou, com a bruxa. Com a bruxa. Aquela criança estava vendo, aquela criança estava conversando, aquela criança tinha a presença de um demônio dentro de casa. Que para ele estava normal. E então ela me contou isso, ela chorou bastante, e ela disse, Karine, eu não podia imaginar que isso ia estar acontecendo com meu filho. E o pai disse, eu estou com muita raiva. Eu falei, então agora você chegou no lugar que eu queria. Que você está com raiva do diabo, e não da sua esposa. Vocês estão com raiva do inimigo, e não do seu filho. Vamos conversar. E daí ele sentou numa cadeira, numa poltrona assim. E sentado ali, a gente começou a orar. E eu falei, olha, fecha seus olhos e diga, em nome de Jesus. Daí ele repetiu, em nome de Jesus, eu me coloco à frente da minha esposa. E ele repetiu. E ele disse, eu coloco a minha esposa e os meus filhos atrás de mim. E Jesus à frente da nossa família. E se o inimigo quiser vir olhar para a minha família, vai ver Jesus primeiro. E se ainda assim o inimigo quiser atacar a minha família, aqui tem um pai que é sacerdote e é profeta, e eu me posiciono hoje. E ele repetiu essa oração. E eu falei assim, o meu filho não vai mais ser atacado. Ele repetiu, meu filho não vai mais ser atacado, mas que se apresente agora em nome de Jesus, para ir embora dessa casa, tudo aquilo que não vem de Deus. E ele disse, Karine do céu, ele estava sentado assim. Eu não sou irmã do teatro, mas às vezes eu dou uma encenada, tá, gente? E ele sentado assim, ele disse, Karine do céu, tem 2 cachorros aqui do meu lado, babando. Por isso que eu pus aquela ceninha ali. Tem 2 cachorros, um mais raivoso e o outro quieto. E eles estão com uma coleira, com uma corrente, só que eu não quero subir os olhos, eu não quero ver quem está segurando a coleira, a corrente. Aí eu falei assim, não tem problema. Eu já aprendi, gente, em libertação, que o mundo espiritual às vezes comunica de forma figurada. Às vezes é uma ilustração. E cachorro, em libertação, em batalha espiritual, muitas vezes pode estar representando uma figura de autoridade. Um pai, um avô, um pastor, alguém que representava a figura de autoridade. E aqueles cachorros estavam ali. Eu falei, bom, são 2, né? Então, se são 2, eu comecei a falar para aquele pai. Falei assim, escute, vamos nos colocar agora numa posição de responsabilidade. Começa a dizer, Senhor, me perdoa. Porque diante dos comportamentos e do ataque do meu filho, eu comecei a sentir raiva. Eu comecei a sentir ódio do meu filho. E ele foi falando. E eu falei, ore tudo que o Senhor Jesus colocar no seu coração. Ele falou, Senhor, eu comecei a sentir ódio do meu filho. Eu não tinha vontade de voltar para casa. Quando eu fui bater para disciplinar, eu fui com força. E daí ele começou a chorar. E ele disse, Deus, eu comecei a fazer com o meu filho exatamente o que o meu pai fazia comigo. E eu disse que eu nunca ia fazer. E então, eu entendi o segundo cachorro ali. Representava aquele pai, que tinha um pai, e agora estava reproduzindo a ferida no filho. Ele tinha entrado no looping. E de ferido ele passou ao algoz do filho. De vítima, ele passou ao ofensor. Ele mordeu iscas. Ele caiu na cilada, ele foi colocado, tirado da posição de defensor, de protetor daquela criança, e foi colocado num papel de ofensor. E então nós falamos ali, Senhor Jesus, me perdoa, porque eu saí da minha posição, me perdoa porque eu agredi meu filho, Espírito Santo vem curar as feridas que eu causei na alma do meu filho, me perdoa porque eu causei feridas na minha esposa. E ele começou a pedir perdão pelas coisas que ele tinha feito. Vocês estão entendendo que eu não comecei falando, Deus, o meu pai me machucou quando eu era criança. Vocês entendem a oração? Da onde que tem que partir? A oração tem que partir de um lugar
O que eu fiz? O que eu estou fazendo e não estou percebendo? Deixa eu sair um pouquinho do looping, deixa eu entrar aqui nesse papel de responsabilidade. Porque enquanto eu estiver oscilando de vítima a juiz, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, eu começo a me colocar num papel sem sentimento, a minha oração é focada. Eu não estou mais orando sobre o que eu estou sentindo. Eu estou orando sobre aquilo que eu decidi com Jesus fazer, para resolver. E então eu começo a tomar responsabilidade. Deus, eu saí da posição mesmo, me perdoa. Mas a partir de hoje essa casa tem um sacerdote, a partir de hoje essa casa tem um profeta, tem um pai, tem um esposo, tem alguém que o inimigo vai ver antes de ver meus filhos, não existe mais isso. E ele estava muito bravo. E ele começou, e daí ele diz assim, eu falei sobre seu pai, daí ele falou, puxa vida, Deus, eu aceito o teu convite para perdoar meu pai. Eu perdoo meu pai por ter sido austero. Hoje eu entendo meu pai. Hoje eu sei que meu pai estava sendo balizado para esse caminho, porque o meu pai também teve um pai pior do que ele. Eu sei disso, que meu avô era pior que ele. E então aquele filho, que hoje era um pai ferindo, conseguiu liberar perdão para o pai e consertar as coisas com o filho. Ele quebrou aquele elo, ele saiu do trilho daquele caminho onde estava essa família, um vô que tinha gerado um pai que feriu o filho, que estava ferindo o neto. E ele começou a mudar a trajetória daquela família. Aquele pai aceitou o convite para dizer, a partir de mim, hoje, pai não fere mais filho. Entende? A batalha espiritual é uma oportunidade de te colocar numa situação favorável a ponto de você mudar uma trajetória familiar, de você mudar os destinos de uma geração a partir de você, até 1000 gerações futuras, até Jesus voltar. Porque a partir do momento que você se posiciona para resolver, tudo começa a ficar pequenininho. Tudo começa a fazer sentido. E então, além da revelação, vem a mudança de padrão e vem a cura. Porque eu entendi quem é o meu ofensor. Eu entendi quais as armas o inimigo estava usando contra mim. Eu entendi que minha luta não é contra a carne ou sangue. E então eu pus o inimigo no lugar dele. Daí aquele pai disse assim, eu estou com muito ódio, Karine. Eu falei, então, o que você vai fazer com esses cachorros? Ele falou assim, Karine do céu, tem um anjo segurando os cachorros. Daí eu falei assim, e o que você entende disso? Ele falou assim, agora vocês aqui, que estavam oprimindo meu filho, perseguindo meu filho, assustando meu filho, fora daqui. Em nome de Jesus. Eu não estava vendo vocês, mas agora eu vejo. E agora eu não deixo mais vocês ficar. Fora! E daí ele disse que eu não estava vendo, mas a gente arrepia, a gente sente, vai tudo, né, gente? E nesse momento, ele disse que foi um até a varanda e um dos cachorros olhou para trás. O outro foi rápido, o outro, esse que olhava para trás, ele levantou da cadeira e ele veio. Fora! Já disse fora! Fora! Até ir embora. E pronto, quando ele voltou, ele se arrumou assim dele. Pronto. Então, gente, olha que poderoso que é isso. Um reposicionamento. Um reposicionamento em casa. Um reposicionamento na família. Eu queria que a Lu viesse aqui um pouquinho, para ela falar um pouquinho sobre isso. Ela tem 2 testemunhos rapidinhos sobre isso. A Lu, pastora Lucilei, ela é casada, muito bem casada, com nosso amigo, 30 anos já, tem 4 filhos, 3 legítimos e 1 do coração, como ela diz. O amor é o mesmo. Uma benção, já é vó, e eu estou morrendo de inveja dela, porque eu quero ser avó. Mas ela tem 2, ela é do nosso staff, e hoje ela é aluna da BSCM Online em português também.
mas ela faz processo de mapeamento dentro da igreja dela. E ela tem 2 experiências que eu queria que ela compartilhasse com vocês com relação a reposicionamento. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Quando a Karine comentou de reposicionamento, até eu compartilhei com ela. Eu sou casada há 30 anos, como ela falou. E eu aceitei Jesus no ano de 2000. E o primeiro contato que eu tive com libertação foi em 2013, que eu fui em busca de informações para libertar a minha casa. E o que acontecia? Eu estava lutando com o inimigo errado. Já era cristã, já há 13 anos. Lutava com o inimigo errado, porque muitas vezes eu lutava contra o meu esposo, via os meus filhos como inimigo, e na realidade o inimigo estava escondido. E quando eu me reposicionei, por quê? Eu achava que o meu marido não fazia nada, nem dentro de casa e nem fora de casa. Eu olhava para ele e dizia assim, meu Deus, mas esse homem não faz nada. Por que ele não fazia nada? Porque eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Eu não deixava ele ser o sacerdote do nosso lar. E simplesmente um dia eu me reposicionei. Eu falei, não, eu vou estar atrás do meu marido, como essa ilustração que a Karine colocou. Falei, a partir de hoje, Jesus vai reinar na minha casa, Jesus vai estar à frente do meu marido, e eu vou estar atrás dele, com os meus filhos. E a partir desse dia, tudo se tornou diferente, porque até uma oração dentro de casa, era eu que ia fazer. A hora do almoço, ele falava assim, você ora. Eu falava, ore. Não, você ora. Ia fazer uma visita, ore. Não, você ora. Agora, eu preciso pedir para me orar, porque ele quer todas as vezes orar. Então, eu digo assim, que quando nós nos reposicionamos como esposa e deixamos o nosso esposo ser o sacerdote do nosso lar, aí Jesus pode reinar sobre a nossa casa e nós podemos viver um pouquinho do céu, aonde tem paz, aonde não tem divisão, mas tem união, aonde não tem separação, mas tem sim união ainda mais. Então é isso que eu gostaria de encorajar você, mulher, que talvez está nessa situação, mesmo sendo cristã, está nessa situação que eu estava, né? E muitas vezes fala assim, mas meu marido não tem atitude. Talvez ele não tenha atitude porque você toma atitude por ele. Então deixa Jesus reinar na sua casa, mas deixa o seu marido ser sacerdote do lar. Amém? O outro testemunho que a Karine falou, nem lembrei. Da mulher... ok. Eu comentei com ela, são tantos testemunhos. Eu atendi uma mulher que a filha dela não dormia dentro de casa, né? E o filho tinha um problema de... É o filho, não é a filha. O filho, ele não parava um minuto, seja na igreja, seja... A mulher pegava o Uber... Os motoristas conhecidos já não queriam levar essa criança para nenhum lugar. Ela é uma pessoa que ela é separada, gente, mas não tinha outra situação, tá? Houve situações que ela precisou e ela se separou, né? A Bíblia tem respaldo disso. Não vamos entrar em detalhe. Mas, e nós conversando, e ela sempre assim, ele tem assim porque ele tem a ausência do pai, falta do pai, porque ele não tem o pai que está presente. E aí, ali o Espírito Santo trouxe a direção para que ela se reposicionasse como sacerdote do lar. Talvez você diga assim, mas eu não tenho marido, eu sou separada. Você pode se reposicionar como sacerdote do teu lar. E deixar Jesus à tua frente e você se reposicionando, os seus filhos atrás, você protegendo os teus filhos. E a partir daquele dia, o filho dela, hoje, inclusive, nós chegamos na igreja
E ela falou bem assim, nossa, mas o que está acontecendo? Eu falei, que está acontecendo nada. O Senhor está abençoando a vida do seu filho, porque você se reposicionou como sacerdote do lar. Amém? Amém. Obrigada. Glória a Deus, gente. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo nesse momento, se você está entendendo que precisa entrar num reposicionamento espiritual hoje, eu queria que você fosse ficando em pé, que nós vamos orar agora. Se você sente que você precisa se reposicionar para saber o que está acontecendo na sua casa, e que você quer sair da posição de vítima e sair da posição de juiz, e entrar numa posição para resolver, talvez enquanto a gente estava contando essa história, o teu coração começou a acelerar. Você que está assistindo, talvez pelo YouTube, também está sendo tocado agora pelo Espírito Santo. E isso é poderoso. Isso não é vergonha você admitir que saiu da posição. Gente, vergonha tem que ficar para o inimigo quando ele é desmascarado. Só que se a gente entra numa posição de responsabilidade, o inimigo é exposto. Ele é denunciado. E então ele não pode mais permanecer. Feche seus olhos agora. Se você é homem, repita comigo essa oração primeiro. Senhor Deus, diante do mundo espiritual, eu aceito o teu convite para ser o sacerdote e profeta da minha casa, para ser aquele que dá identidade, que protege, que provê. Eu aceito o teu convite, Deus, de ser aquele que está à frente do meu lar. Eu quero agora, em nome de Jesus, colocar a minha família atrás de mim e o Senhor Jesus na nossa frente. E se o inimigo for nos olhar, ele vai ver Jesus. E se ainda assim ele quiser vir, eu vou resisti-lo. Eu vou defender a minha casa. Eu aceito o teu convite, Deus, para sair da posição de vítima, para sair da posição de ofensor ou de juiz, e para entrar na posição de avanço, em nome de Jesus. Agora as mulheres. Senhor Jesus, eu também aceito o convite para me reposicionar no mundo espiritual. Eu aceito, Jesus, e eu declaro que eu preciso do teu Espírito para me capacitar, para me fazer a esposa que o meu marido precisa, para ser a mãe que os meus filhos precisam, para ser a filha que os meus pais precisam. Eu quero ser sábia, em nome de Jesus. Amém? Olha, gente, eu digo que... Podem sentar. Eu digo que processos de cura da alma são processos. Eles podem levar algum tempinho. Mas libertação, batalha espiritual, é chave que vira na hora. E eu não tenho dúvidas disso. É uma mudança de rota que é de um dia para o outro, da noite para o dia. É incrível. E eu não estou falando isso porque eu fiz a oração. Eu estou falando isso porque eu creio que o Senhor faz assim. E nós sabemos que o Senhor faz mesmo. Ele tirou Saulo de uma posição de perseguidor de cristãos e colocou Paulo como um soldado valente do Senhor.
um apóstolo de Cristo que entendeu sua identidade, seu propósito, que entrou na posição correta, e o avanço dele reflete até hoje na história de cada um de nós. É clique, é chave que vira. E eu tenho certeza, pastores, que vocês vão ouvir muitos testemunhos aqui. Eu tenho certeza. Filhos vão voltar a dormir sem medo. Crianças vão parar de ser desobedientes. Eu tenho certeza. E cura emocional vai vir também, de bônus. Então vamos lá. Passa um pouquinho, por favor. A gente está quase, tá, gente? Aqui eu trago só uma palavra que é do grego, aonde... Deixa eu ver qual delas que eu coloquei aqui. Pale. A palavra nossa luta contra carne ou sangue. A palavra luta no versículo, a nossa luta não é contra carne ou sangue, que está lá em Efésios. A palavra em grego é pale, que define um tipo de luta romana onde um dos soldados deixa o outro completamente imobilizado com o braço no pescoço. É o corpo a corpo. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, a nossa luta não é contra carne ou sangue, existem momentos onde a gente vai ter que ter um certo esforço numa batalha espiritual. Aonde vai ter que exigir da gente uma situação de, fortalecidos no Senhor, exercer força para colocar o inimigo no chão. Às vezes, vai demandar você fazer algum jejum, você ter que acordar de madrugada, vai exigir talvez a liberação de um perdão, que não é muito gostoso. Às vezes nós vamos estar numa batalha espiritual que a gente vai precisar se esforçar um pouco. Pode passar, por favor. Essa palavra define a batalha de todo cristão, tá? Esse dicionário é o dicionário Strong, que eu peguei como referência. Níveis de batalha espiritual. Aqui, eu queria falar um pouquinho que existem níveis de batalha espiritual, e a gente baseia esse conceito quando Paulo escreve em 2 Coríntios 12, 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Alguns teólogos dizem e ensinam em teologia para a gente que Paulo estava falando dele mesmo, mas não quis se autopromover. Eu fui para o céu, arrebatado até o terceiro céu. Mas o ponto aqui é, terceiro céu. Se tem um terceiro, tem um segundo e tem um primeiro. Certo? Então, primeiro céu, podemos dizer que é o físico, é o natural. O carro que quebra, eu que gastei demais no meu cartão de crédito, estou em dívida. É o natural. É o físico. O segundo céu são as regiões celestiais, onde o texto de Efésios vai dizer que o meu inimigo está nela. Nas regiões, está nesse segundo céu, nas regiões celestiais. Lembram-se? Lá no versículo 12, que diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, os níveis de batalha podem acontecer, o inimigo usando o natural para me fisgar, eu entendendo quem é o meu inimigo nas regiões celestiais, vai demandar de mim um certo esforço para resistir. Eu vou ter que ter as armas espirituais, eu vou estar com a armadura, eu vou estar atento, eu vou estar sabendo o que está acontecendo. Aquele homem sabia que o problema dele não era o filho, o problema dele não era o pai. O problema era o inimigo que tentava fazer as histórias se repetirem. E então ele teve que ter um certo esforço, reposicionamento.
E o terceiro céu é o reino celestial. E a Bíblia nos diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, em determinadas batalhas, a gente pode escolher. Pode passar, por favor. Ali um pouquinho antes eu esqueci de falar. Você pode perguntar para o Espírito Santo, como a gente fez aquele pai perguntar: Senhor, qual é a realidade espiritual da minha casa? Certo? E se o Senhor disser para você, é algo físico, pare de gastar no cartão. Ou então, se o Senhor disser para você, tem demônios oprimindo o seu filho, é no segundo céu. Ou então, se as coisas começam a ficar um pouco mais difícil, eu posso escolher, gente, eu posso escolher. E eu posso dizer assim: Deus, eu vou fazer aqui uma ensinação também, vou descer aqui. Deus, eu estou aqui no mundo físico, certo? Estou aqui no físico, tendo problemas, eu vou orar, Deus vai me revelar, vai me mostrar, eu vou pagar essa conta, eu não vou fazer mais, eu vou conversar com o meu chefe, eu vou trocar a peça do meu carro que está quebrado. É físico, eu vou tomar uma posição, eu vou orar, eu vou pedir para o Senhor: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o meu carro que quebrou. E então você vai começar a ver o mover sobrenatural de Deus, trazendo soluções sobrenaturais numa situação natural. Eu tenho um testemunho breve, eu já dei aqui em outra igreja que eu fui essa semana, onde nós estávamos chegando em Reading e eu não tinha dinheiro para comprar um carro, que o meu marido tinha entendido de Deus que era para comprar um carro, e ele nunca ligou para carro. Meu marido é melico e ele é econômico. Se tivesse ônibus direito em Reading, ele ia fazer a gente andar de ônibus. Porque em Reading a gente chegou e era $6,7 por reais por $1. Pensa quanto a gente estava gastando. E ele tinha na cabeça que ele queria comprar, que Deus tinha falado para ele comprar um carro de 7 lugares. E a gente levou o dinheiro do nosso carro daqui. E eu falei: a gente não tinha um carro de 7 lugares nem lá. Mas tá bom, se Deus falou com ele, eu acho que é impossível. Mas eu também acho que era impossível Deus sugerir esse carro para o meu marido. Eu acho que era impossível o meu marido querer esse carro por ele mesmo. Deve ser Deus nesse negócio. Então, vamos orar. E então, gente, para resumo da conversa, nós usamos uma situação física, natural, e nós oramos por 4 dias e visitamos lojas de carro lá nos Estados Unidos. E não fechava a conta. Dava para comprar carro com 2,5 lugares, mais ou menos, com o que a gente tinha. Não? Quem dirá 7. E num domingo, nós indo para casa, depois do culto, minha filha atendeu o telefone em inglês, e ela começou a dizer assim: tá bom, e ela foi falando, e eu vi que a vozinha dela foi ficando meio emocionada. Nós chegamos em casa, ela falou: pai, mãe, tem um casal da igreja que está vindo aqui, que Deus mandou eles trazerem um cheque para abençoar vocês. E daí eles chegaram com um cheque, e eu não estou dizendo isso para vocês com arrogância, eu estou dizendo isso para vocês que eu fiquei besta até, surpresa. E eles chegaram para nós e ele disse: olha, o marido falou assim: Deus me deu o mesmo valor que deu para minha esposa, e eu tinha certeza que era para dar para vocês comprarem um carro. E eles nos entregaram um cheque de $15 mil. Glória a Deus. Porque o Senhor superabunda a graça, né? O Senhor faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Então a gente pode escolher se situações naturais eu vou entrar no jogo do capeta, ou eu vou entregar para Deus, que pode coisas impossíveis e ainda me deixa surpresa. Ele me surpreende. Eu posso escolher se situações naturais vão virar situações de batalha, ou se vão virar testemunho, como eu estou testemunhando hoje aqui. Gente, eu ganhei tudo para dentro da minha casa. Eu cheguei em Reading sem um garfo. Nada. Nós ganhamos tudo para dentro da minha casa, de pessoas que não nos conheciam.
Eu posso escolher. Mas tem momentos das situações, né? Os níveis de batalha. Primeiro céu, aqui, situações naturais. Vai ter momentos que eu vou ver que começou a quebrar tudo de dentro de casa. Espera aí, eu vou para as regiões celestiais. Vou para as regiões celestiais. Quem está me roubando? Que autoridade eu dei para me roubar? Espera aí, não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui. Se você tem sua casa, se você tem grades, se você tem câmera, né? A gente, como milico, tinha armamento em casa. Se você vê o inimigo entrando, porque ladrão é comparado na Bíblia com ladrão, certo? Se entra um ladrão dentro da sua casa, ele está lá todo perdidinho, é magrelo, sem arma. Mas ele entrou, de alegre. Vai tentar roubar uma alface da tua horta. Eu estou em 4 Barras, eu tenho horta, então vou usar o exemplo da horta. Gente, se eu tenho arma, se eu tenho condições, se eu tenho treinamento, se eu tenho mais força que ele, mete bala. Não deixa ficar. Não deixa ficar. Ele não pede para entrar, mas você tem que mandar ele sair. Então, aqui são as regiões celestiais, que vão... O segundo céu, que vai te exigir um pouquinho de esforço. Se tiver pesado demais, ou se você não está enxergando o que está acontecendo, lembra do avião? Sobe no terceiro céu. E diz, Deus, me faz enxergar essa situação de um ângulo que eu não estou enxergando, mas que o Senhor está. Porque nesse ângulo eu consigo ver um pouquinho melhor. Eu consigo ver uma saída. E então você pode também declarar isso sobre a sua casa. Você pode declarar, Senhor Jesus, eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais, mas eu estou sentindo, Deus, que eu gostaria que o Senhor viesse com o seu reino sobre a minha casa. Que seja aqui na minha casa, assim como é nos céus. Que seja assim na minha escola, assim como é nos céus. Que seja assim na minha mente, assim como é nos céus. Então, você pode começar a escolher e convidar o terceiro céu para vir aonde você está. Você é portador do reino. Você é aquele que leva o reino com você aonde você está. Então, você pode falar, venha o teu reino. Essa questão de poder escolher, eu posso escolher se minha mente é um campo de batalha, né? A mente, ela é atacada, mas eu posso escolher se eu vou permitir a minha mente ser transformada num campo de batalha. E se minha mente já virou um campo de batalha, eu posso mudar essa história. Vou contar em 2 minutos, porque nós já estamos quase acabando, eu tenho 13 minutos para acabar. Em 2 minutos aqui, eu sinto que essa história vai ser importante para você que está aqui e para você que está ouvindo na internet também. Eu estava atendendo uma moça e estava terminando o processo de mapeamento espiritual dela. Era o último encontro que nós iríamos ter. E essa moça tinha caminhado muito bem. Mas a batalha que ela sofria na mente era desumana. E eu não sabia mais o que fazer para ajudar aquela moça. E ela dizia assim, Karine, eu acho que a vida é assim mesmo. Mas eu estava indo de 4 Barras lá para a igreja onde eu ia atendê-la, e no caminho eu comecei a orar. Eu disse, Deus, eu não me conformo que a vida é assim mesmo. Me ajuda. Me faz enxergar o que eu não estou enxergando, Deus. Hoje é o último dia, não deixa ela ir embora com essa sensação de que a vida é assim mesmo. E então, o Espírito Santo me disse, veja a mente dela. E era como se eu visse a mente dela de cima para baixo, aqui na cabeça. E ali tinha um muro, e de um lado tinha mini soldadinhos. E desses soldadinhos representavam demônios, prontos para atacar. E do outro lado ela estava assim,
passeandinho, passiva, sem reação, nem percebendo o que tinha acontecido. Eu falei, bom, Deus, entendi. A mente é um campo de batalha, né? Joyce Meyer nos ensina, né? Mas e agora? Aí o Espírito Santo simplesmente disse, vai lá, daí você vai ver. Ok, vamos lá e vamos ver. Quando eu cheguei lá, no atendimento, eu falei, olha, eu não vou te sugestionar, eu tive uma visão enquanto eu orava no caminho por você, mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o Senhor mostrar para você. E essa é uma outra chave, gente, que eu queria deixar com vocês hoje. Se você está orando por alguém, e você já viu o que está acontecendo com aquela pessoa, pede para o Senhor abrir os olhos espirituais daquela pessoa. Porque se aquela pessoa começar a enxergar, ela vai tomar uma postura diferente. Não vai ser você falando, não vai ser você tentando convencer, vai ser o Espírito Santo revelando e convencendo a pessoa do que realmente está acontecendo. Então, daí eu disse para ela, ore assim, Espírito Santo, me mostra o que o Senhor mostrou para a Karine. E foi muito legal, porque ela começou a dar uma risadinha, ela falava assim, gente, é muito louco isso. E ela de olhinho fechado, ela falava assim, Karine, eu estou vendo um muro, e eu, yes. Porque era a mesma coisa que eu tinha visto, e ela falava assim, eu estou vendo um muro, Karine, e eu estou vendo um monte de guerreirinho, ela falou. Eu falava, uau, o Espírito Santo está mostrando igual para ela. E muito feliz, e eu não precisava dizer, eu vi, não precisava, embora por dentro eu estava, eu sei. Mas não precisa você ter razão, não precisa você ter visto, não precisa nada. O importante é que Deus está mostrando para a pessoa. E então aquela menina disse assim, Karine, eu estou sentada, do outro lado do muro, tem esse muro, tem esses demoninhos lá, os guerreirinhos, estou sentada aqui, mexendo no chão, numas plantinhas. Eu falei, bom, no meu ela estava de pé, mas aqui ela está sentada. Mas a ideia é a mesma, passividade. Ela não está tendo noção do perigo ali. Ela já se acostumou com essa batalha. Se ela tentar reagir... Aí, quando eu falei assim, se ela tentar reagir, eu falei, escute, vamos orar, pedindo uma estratégia para Deus? Daí ela falou, vamos. Daí ela começou, eu falei, Espírito Santo, me dá uma estratégia. Eu não quero mais que a minha mente seja um campo de batalha. Aí eu fui conduzindo, e ela foi orando. Daí eu falei, Senhor Jesus, a minha mente não é um campo de batalha. E ela declarou, a minha mente não é um campo de batalha. E na hora, gente, eu tive como se eu estivesse vendo uma imaginação na minha mente de um trono vindo. E eu falei, declare que você estabelece um trono para o Senhor reinar sobre a sua mente. E ela disse, Senhor, eu estabeleço um trono para o Senhor reinar na minha mente. E ela começou, Karine, está vindo um trono lindo e está quebrando o muro. E daí, quando ela falou, está quebrando o muro, eu falei, e os guerreirinhos? Ela falou, foram tudo embora, correndo. E daí eu disse, Senhor Jesus. E ela, Senhor Jesus, vem reinar sobre os meus pensamentos. Vem trazer luz e verdade onde havia trevas e mentiras. E ela começou a repetir. E ela disse, Jesus sentou, Karine, no trono. E eu estou no colo dele. Glória a Deus. Gente, aquela menina teve uma cura incrível. Ela sofria muito bullying por causa da questão do peso dela desde a infância. Aquela menina foi incrível, mas ela perdeu praticamente 18 quilos. Depois desse processo. E a mente dela começou a ser renovada, transformada, porque ela disse que ela declarava diariamente, a minha mente não é lugar de batalha, mas é lugar de trono para o Senhor Jesus reinar. Então faz essa oração simples. Eu posso escolher. A minha família não é lugar de confusão, no meio da minha família não é lugar de batalha. A minha família é lugar do amor reinar, é lugar dos céus. A gente pode escolher, a gente pode declarar. Até mesmo na igreja.
Eu não aceito batalha comigo na igreja. Eu sou parte da igreja, eu sou corpo da igreja. Se uma parte do corpo sofre, eu sofro também. Então eu vou parar de ficar internalizando a minha dor, e eu vou entender que tem alguém que está sofrendo talvez mais do que eu. E peraí, a partir do momento que eu me importar com quem está sofrendo mais do que eu, o Senhor vai me curando e vai curar alguém através de mim também. Entende? Então é o movimento que o Senhor espera de nós. É sair de si mesmo do centro, que a gente nem percebeu que está no centro da nossa dor, e entrar no centro da vontade dEle. E nós nos tornamos imparáveis. Nós nos tornamos com Jesus aqueles que vão fazer movimento. Nós nos tornamos com o Senhor aqueles que avançam, que acertam o alvo. O inimigo nos oprime, ele tenta nos atacar, ele nos coloca em batalhas difíceis. Mas você tem que lembrar quem já foi derrotado por Jesus na cruz. Quem já perdeu? Vamos lá. Próximo. Não vai dar tempo. Passa esse, por favor. Armas certas. Oração é arma. Ali em Efésios 6, lá no versículo 18, você vai ver que depois da armadura completinha, vai ter e orem. A oração é uma arma. Agora, parte a tua oração do lugar de responsabilidade, como a gente já falou. No lugar de, Senhor, me revela. Não, no Senhor, faz a justiça por mim. Entendeu? Bíblia. A palavra é a espada, né, da armadura. Não tenho nem o que dizer. Jejum. Cada denominação tem a sua interpretação do jejum. Essa igreja tem. Então, procure jejuar de acordo com aquilo que você está sendo alimentado aqui, está aprendendo aqui nessa igreja a respeito do jejum. Gente, oração, a palavra e o jejum são armas tão poderosas que estão à nossa disposição, mas que o Senhor Jesus usou primeiro. Jesus jejuou depois de ter jejuado 40 dias. A Bíblia diz que o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quando o inimigo veio apresentar uma isca, o que Jesus fez? Nem só de pão vai viver o homem. Ele não teve que entrar no esqueminha de que eu estou com fome e eu preciso de alguma coisa. Ele usou a palavra. Jesus já tinha jejuado, ele usou a palavra. E ele usou o jejum, a palavra e a oração. Ele tinha ido jejuar e orar por 40 dias. E então, quando o inimigo se apresentou, ele já estava capacitado. Entende onde eu quero chegar? Se você usa um tempo, se você gasta um tempo de jejum, de oração, de leitura da palavra, quando o inimigo se apresentar, não tem para ele. E você veja, o inimigo ele foi tão audacioso que ele se apresentou para Jesus. Como que eu posso ser ingênuo a ponto de achar que ele não vai vir mexer comigo e com a minha família, com a minha casa? Batalha espiritual é real. Iscas são reais. As armas da oração, da palavra e do jejum estão disponíveis para a igreja. E nós temos que saber usar. Obediência, também Jesus foi testado na obediência. E ele obedeceu. E ele se entregou por nós. E ele morreu, e a morte foi de cruz, não foi pouco. Ele obedeceu. Deus, faça a tua vontade, não a minha. Ele obedeceu. Então, a obediência te coloca num trilho onde bênçãos vão te alcançar. Deuteronômio 28 vai dizer isso. Se você andar no trilho da desobediência, a maldição te alcança. Mas se você andar no trilho da obediência, bênçãos vão te alcançar. Existe
recompensa na obediência. Obedecer não é gostoso. O filho vai lavar a louça reclamando. Mas obediência te abençoa. A obediência te abençoa. Tá? Os dons espirituais. Dons espirituais são armas que o Senhor entrega para a igreja, para o corpo, para a gente fluir através dos dons, não para a gente ter superpoderes, mas para que você comece a mostrar para aqueles que não conhecem Jesus, quem é Jesus. Você pode orar por alguém que não é cristão e ele pode ser curado. E aquela pessoa vai saber que você está orando por cura em nome de Jesus. E então você apresenta o Jesus que cura. Certo? Usa o discernimento de espíritos como dom, esse dom como arma. Usa palavras de sabedoria como arma. Usa palavras de conhecimento como arma. Eu estou sendo atacada pelo medo. E aqui o medo entra como um espírito maligno e não um sentimento. Em Hebreus a gente vai ler que muitos são aprisionados, escravizados pelo medo da morte. Na Bíblia também a gente vai ler que Deus não nos deu o espírito do medo. Então, às vezes, eu estou trabalhando o medo como um sentimento, mas eu esqueço que ele também é um espírito maligno. E eu posso oferecer resistência a ele. E eu posso dizer para o medo, eu vejo você aqui e eu não faço parceria com você. E eu convido o amor de Deus sobre mim, eu convido a pessoa do Espírito Santo sobre mim, porque Deus é amor e o perfeito amor lança fora todo medo. Medo, tchau. Entende em batalha como que é a nossa posição? Conhece a palavra, identifica o inimigo e usa o que você já tem. Não entra no esquema, não se deixa ser fisgado. Os olhos de Jesus para amar e olhar as pessoas como Jesus vê. Se você não consegue deixar de olhar uma pessoa como teu inimigo, começa a dizer assim, Deus, eu sei que a tua palavra me diz que meu inimigo não é de carne ou sangue, mas esse abençoado que é de carne ou sangue, eu ainda não consigo ver ele como meu, eu ainda vejo ele como meu inimigo. Me dá os teus olhos, Jesus, para ver ele como o Senhor vê. Eu ainda não estou conseguindo ver, mas eu quero ver como o Senhor vê. E olha, faz essa oração que você vai se surpreender. Aquele filho ofendido, que era um pai ofensor, começou a ver o pai dele com olhos de misericórdia. Lembra que eu contei? Corpo de Cristo, a igreja, gente, também pode ser usada como uma arma. Soldado sozinho não ganha guerra. A igreja é um lugar onde você vem para adorar a Deus pelo que Ele é, mas para viver a plenitude de um corpo que está reunido para que as pessoas se completem, as pessoas se ajudem, as pessoas avancem juntas. Um exército coeso, ele avança. E a palavra de Deus diz, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, eu sou contra pessoas desigrejadas, porque ela está fora da estrutura de cobertura. Ela está fora de uma estrutura que, por exemplo, é o exército brasileiro. Está um soldado largado. E é um engano, isso é uma estratégia. Pessoas desigrejadas, feridas com igreja, vão se curar. E voltem para a igreja, porque senão você não vai se curar fora da igreja. Armadura. A gente conhece ali, o texto é bem conhecido por todos. Cinturão da verdade, Todo mundo dá aquela ilustração que cinturão é o que prende e sustenta todo o resto da armadura. Então, se você conhece a palavra, se você conhece a verdade, vem uma mentira na mente e você diz assim, não está alinhado com a palavra, eu me protejo. Eu tenho a verdade sobre mim. Eu protejo as minhas emoções. Eu me protejo das mentiras. Couraça da justiça.
Proteja os meus sentimentos. Eu não vou mais me fazer de injustiçado. Eu não deixo mais ser dominado pelo meu coração, que é enganoso. E assim vai, gente. O escudo da fé. O escudo da fé é para bloquear os dardos inflamados do inimigo. Sabe um dos dardos inflamados do inimigo que eu tenho que usar o escudo da fé? É a dúvida. Será que é para mim? Será que Deus ouve a minha oração? Quando você começar a ter dúvidas e desviar os seus olhos daquilo que Deus já te prometeu, desvia tudo isso, pega o escudo da fé e diz assim: não vai me atingir essa dúvida. Eu tenho fé porque o Senhor me disse que vai fazer e Ele vai fazer. E assim em diante, gente. Pode passar, por favor. Ai, 9h34, pastora. Estou acabando. É o último slide. Vamos lá. A partir do momento que eu me reposiciono, eu entendo que o perdão, gente, ou o perdão te liberta, ou a falta do perdão te aprisiona. Não tem outra opção, não tem meio termo em libertação. Ou você é preso pela falta do perdão, ou você é liberto a partir do momento que você libera perdão. Não tem. Todos os sentimentos que tentarem me dominar, eu posso deixar na cruz. Eu quero deixar agora toda essa ansiedade na cruz. E eu quero fazer uso da palavra lá de Filipenses 4:6, que me diz que não é para eu andar ansioso por coisa alguma, mas é antes eu posso apresentar tudo em oração de súplica e ações de graças. Eu quero deixar essa ansiedade na cruz e eu quero apresentar para Deus agora eu não tenho dinheiro para comprar o carro. E eu sei que o Senhor já me trouxe para cá de forma milagrosa. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor já fez anteriormente. O Senhor já me deu outras coisas no passado. E a moeda de Deus não é dinheiro, é poder. Entende? Eu posso deixar na cruz sentimentos. E eu posso me apropriar. Eu posso orar a palavra. Eu posso orar com ações de graças. Eu posso trazer à memória o que está me dando esperança. E eu não entro no looping da ansiedade. Vamos lá. Reconhecer o meu erro. A partir do momento que eu reconheço o meu erro, e eu digo para Deus, com arrependimento, tá? Não é culpa. Culpa te fisga, te aprisiona. Arrependimento te liberta. Então, a partir do momento que você declara: Senhor, eu fiz. Estou fazendo com meu filho igualzinho meu pai fazia. E eu me arrependo. E eu quero mudar essa rota. Arrependimento produz mudança de atitude. E o Espírito Santo nos capacita a mudar de atitude. As minhas emoções eu vou usando como combustível. Lembra aquele exemplo do pai que tinha ódio, começou a sentir ódio do inimigo? A gente pega as nossas emoções, não deixam elas nos dominar. Eu pego essas emoções e eu destino elas para o inimigo correto. Eu pego aquele ódio, aquela raiva que eu estava sentindo de esposa e de filho, e eu jogo para o inimigo. A emoção ou me aprisiona, ou se transforma em combustível de avanço para mim. O Atmani, no Poder Latente da Alma, ele vai falar disso. Que a gente pode usar as emoções que estão latentes na nossa alma como aquela locomotiva que é alimentada por madeira. Pega as emoções e vai jogando ali. E aquilo vai te dar força motora. Vai te levar para avanço. Certo? União. Busque intercessores para te ajudar em batalha. Ore com o seu esposo, ore com a sua esposa, ore com o seu pastor, com a líder de intercessão abençoada. Busque se unir, manter-se em unidade. Unidade entre os irmãos. Espere o tempo certo para contra-atacar.
Lembra que eu falei do sniper? Tem snipers, tem atiradores de elite que às vezes ficam 3, 4 dias sem poder se mexer, esperando o comando certo para atirar ou o alvo aparecer. Não fica atirando para tudo que é lado. Espera a hora certa. Espera a hora certa de agir. Pergunta para o Senhor a hora certa de agir. E na hora você vai saber como agir. Na hora você vai poder contra-atacar. Ultiminho. Tiago 4:7 vai dizer o seguinte. Aqui a gente tem uma verdade sobre esse avanço, sobre esse contra-ataque na hora certa. Submetei-vos a Deus, ofereça resistência ao diabo e ele vai fugir de vós. Gente, vamos lá. Se eu me submeto a Deus, tá? Eu entendo o que Deus está falando para eu fazer. Eu entendo quem é Deus. Eu entendo quem é meu inimigo, que não é contra a carne ou sangue. Eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus. Eu entendo sobre as armas certas na hora certa. Eu entendo que eu não posso ser fisgada ou jogada no looping de sentimento, mas que eu posso usar, inclusive, isso como combustível. E então eu vou oferecer resistência para o inimigo e a opção de fugir não é nossa. A opção de fugir é do cão. Não existe opção de recuo. Se você está recuando, você está desistindo antes da hora. E quem sabe o inimigo já ia quase desistir. E você se antecipou. Então, perseverança na hora da batalha é importante. Persevere na batalha. Mas antes, submeta-se a Deus. Ele vai te ajudar na batalha. Amém? Gente, eu tive algumas perguntas aqui. Aqui, olha, quando meu marido se recusa, é uma irmã que está perguntando sobre o vizinho. O marido não está aqui, tá, gente? Quando meu marido se recusa a orar e ser sacerdote do lar, se posicione e peça para o Senhor. Vamos fazer o seguinte, ore e declare, Deus, eu coloco meu marido na minha frente. E declare, eu me coloco atrás dele e a minha família atrás dele também. E abre os olhos espirituais dele. E se prepare, porque Deus vai começar a dar sonho. Deus vai começar a mostrar para o seu marido. Aí se ele começa a ver, eu duvido que ele não vai se posicionar. Né? Enquanto a gente não vê o inimigo, a gente não reage. Então, se o seu marido se recusa a orar, ore você. E se reposicione, vai para trás. Ui, estou tropeçando aqui nesse buraquinho. Vai para trás dele, bota teus filhos atrás de vocês. E pede para o Senhor, abre os olhos espirituais dele, Deus. Eu declaro ele como sacerdote e profeta da minha casa. Eu abençoo ele para assumir a posição que o Senhor tem para ele. Eu profetizo que ele será um homem que vai ensinar outros homens a se posicionar. Não comece a se queixar dele para Deus. Comece a orar soluções sobre o seu marido. Que você vai ver. Aqui tem pessoas que estão perguntando sobre brinquedos, bonecas no quarto, que tem que retirar, se não tem que retirar. Gente, existem pessoas que falam sobre pontos de contato, sobre coisas que precisam ser remidas porque foram consagradas a demônio. Tudo que eu vou dizer para você é, pergunte para o Espírito Santo. Porque o fato de ter uma boneca, às vezes você vai tirar a boneca e o demônio vai continuar lá. Se o ataque é sobre criança, provavelmente existe uma necessidade de reposicionamento dos pais. Então, comece perguntando você, mãe, ou você, pai, não qual brinquedo está ficando endemoniado no quarto, mas comece a perguntar a Deus, qual foi a autoridade que eu dei para esse demônio vir aqui atormentar meu filho? E o brinquedo vai aparecer se você tem que jogar fora ou não. Deus vai te falar. Mas o brinquedo é o menor dos teus problemas, pode ter certeza.
Sempre terei que passar por libertação? Gente, eu vou dizer o seguinte. Se acaba o sintoma, você está liberto. Mas se você entender o princípio, puxa, eu tinha vícios e hoje eu não tenho mais. Eu tinha pornografia, mas hoje eu não tenho mais. Agora, se você diz, antes eu bebia quando eu era do mundo, e agora eu tenho pornografia, mas eu não conto para ninguém. Se eu digo, eu tenho a pornografia, eu não conto para ninguém, porque é escondido na igreja, mas eu estou aqui, é o vício que eu estou lutando sem saber. Eu só mudei a roupa do álcool para a pornografia. A área do cérebro que é acionada quando eu assisto uma pornografia é a mesma que é acionada quando eu uso heroína, metanfetamina, álcool. Pornografia não é pecado sexual, gente. Pornografia é vício. E precisa ser trabalhado como vício. E a pessoa tem que chegar para o pastor, para a pastora, e tem que dizer, eu preciso de ajuda. Então, assim, libertação acontece quando acaba o sintoma e eu sinto paz, eu sinto liberdade. Aquilo não me prende, não me paralisa. Tá? Mais uma para a gente encerrar. Como agir diante de uma pessoa que precisa de libertação? Ore para que os olhos espirituais sejam abertos. Profetize salvação para essa pessoa. Um processo de libertação, como eu falei, ela tem que ser feita a partir do momento que a pessoa já reconheceu que Jesus é o Senhor e Salvador. E então ela vem num processo de discipulado, santificação, de acompanhamento, aconselhamento. Ela precisa ser confrontada com verdades. O Espírito Santo precisa mostrar aonde ela está sendo fisgada, para então ela poder ser liberta. Então eu começaria declarando, se a pessoa não é salva, eu começaria orando por salvação. Depois eu oraria para que os olhos espirituais fossem abertos. Tá. Gente, tem outras perguntas aqui. Pastora, o que eu posso fazer é depois enviar para a pastora, ou a gente pode um dia fazer um bate-papo em forma de live. Eu não sei o que Deus vai preparar aí, mas tem algumas outras perguntas aqui que são bem importantes, mas como eu passei do horário, eu quero pedir perdão até por isso, falando no perdão, eu não vou avançar nas perguntas, tá, gente? Mas eu creio que muitas das respostas, ou respostas de perguntas que você nem sabia que precisava, você recebeu do Senhor hoje, né? Então, vamos orar só para encerrar. Eu queria que você orasse comigo assim. Senhor Deus, eu quero agradecer, porque o Senhor está aqui, e porque eu estou aqui também. E eu quero me apropriar, Deus, de todas as armas espirituais que já estão disponíveis para mim. O preço que o Senhor pagou, Jesus, foi muito alto. Foi preço de sangue. O Senhor me amou. E hoje eu declaro o meu amor por Ti. Perdão, Deus, por todas as vezes que eu rejeitei o Senhor, que eu rejeitei a Sua verdade, eu rejeitei a Sua palavra, e eu aceitei as iscas do inimigo. Mas hoje, eu quero declarar que rejeitado está o inimigo na minha vida, na minha história. Eu rejeito as mentiras do inimigo. E eu convido o Senhor para reinar sobre a minha mente. Espírito Santo, vem com a Tua luz.
e passeia pelos quartos escuros da minha alma. Vê se existe em mim, Senhor, algum caminho mau, e me traz, Senhor, por um caminho novo, um caminho que o Senhor já tem preparado para mim, um caminho de vida e vida em abundância. Eu quero me retirar da posição de vítima. Eu quero me retirar da posição de juiz. E eu quero entrar numa posição de responsabilidade. Eu quero avançar contigo, Jesus. Eu quero ser aquele que vai estar com o Senhor por onde eu for. A minha casa não é lugar de batalha. A minha mente não é lugar de batalha. A minha vida, eu quero consagrar a Deus. E eu quero declarar o Senhor como o único na minha vida. Deus, eu te amo. E eu quero pedir, Pai, vem sobre mim. Abre os meus olhos espirituais e me faz enxergar a realidade espiritual que eu me encontro hoje. Se eu estou em batalha, eu quero avançar contigo, Jesus. Eu quero reagir. Eu quero contra-atacar. E diante do mundo espiritual, hoje eu me submeto a Deus. Ofereço resistência ao inimigo. E declaro: fuja da minha história. Em nome de Jesus. Amém.